Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, querido e poderoso Pai, ajuda-me a fazer esta gravação para chegar até onde estão tuas ovelhas queridas, para que ouçam a tua palavra e se preparem urgentemente para o arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Deus. Irmão, o tema da nossa mensagem de hoje é este: as duas cruzes e o arrebatamento da igreja. Preste bem atenção à mensagem de hoje. As duas cruzes e o arrebatamento da igreja. Aleluia. Para nossa meditação, vamos ler São Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Aí eu pergunto a você, a sua, de quem? Essa palavra sua está referindo-se ao sirineu ou a Jesus? Vou ler outra vez, preste bem atenção. E quando saíam, os algozes saíram levando Jesus conduzindo a cruz, a multidão atrás, um chorando, outro zombando. Encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. A cruz de quem? O sirineu foi crucificado? Ele estava indo morrer? Quando diz a sua cruz de Cristo. Sua refere-se a Jesus. Agora vamos ainda para João. Se você tem alguma dúvida nesta palavra, vamos agora para o livro de João, capítulo 19, versículo 17. Você vai ver mais claro, viu? João 19, 17. Escute. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Quem foi ele? Jesus. Vou ler outra vez, presta atenção. Depois você lê na sua Bíblia para confirmar melhor. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Eu vou falar um assunto agora que não faz parte da nossa mensagem. Mas me chegou na mente, é porque Deus quer que eu fale. Existem hinos por aí, até de cantores famosos, que alguns deles já partiram à eternidade, dizendo que Jesus arrastou a cruz. Tem vários hinos dele. Jesus arrastou a cruz. Não sei aquele homem onde encontrou essa palavra, porque nas Escrituras Sagradas não existe essa palavra. Jesus arrastou a cruz? É coisa. Existem muitos hinos heréticos, e quando se trata de doutrinas, também tem doutrinas heréticas na igreja. E a igreja recebendo como corretas, sem serem. Mas o assunto da nossa mensagem não é este. O assunto da nossa mensagem é:
As duas cruzes e o arrebatamento da igreja. Preste bem atenção à mensagem de hoje. Glória a Jesus. Então, levando ele nas costas a sua cruz, porque alguém diz aí, pregadores, Jesus morreu na cruz, não foi na dele, foi na tua. Aquela cruz era para ti, aquela cruz era para mim, aquela cruz era tua, a tua cruz era minha. Aí eu pergunto a você se você é um pregador dessa qualidade. Prove biblicamente. Me prove biblicamente, prove a igreja. Defenda sua doutrina, defenda seu ensinamento. Defenda a sua mensagem. Que Jesus levou a tua cruz e a minha. Aquela cruz era para ele, ou seja, para mim. Aquela cruz era para ti. Prova. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era tua, irmão. Era minha. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que Jesus morreu numa cruz que era tua. Ou melhor, que era dos homens. Aleluia. Pregar a palavra todo mundo quer e acha bonito, e é bonito mesmo. E é gostoso falar das coisas de Deus. Agora, estudar a Bíblia para não pregar mentira. Orar para Jesus revelar o ensinamento bíblico da palavra do Senhor, não querem. Agora, pregar querem. Mas para pregar a palavra do Senhor do jeito que ela é, nós temos que orar e temos que estudá-la. Pedro fala em sua carta, capítulo 4, versículo 14. 14, ou é 11? De 11 a 14, parece que é 11. Quem falar a palavra, fale a palavra com verdade. Quem falar, fale a palavra de Deus. É assim. E quando se trata de estudos bíblicos, ensinamentos bíblicos, com mais especialidade. Porque existem muitos pregadores que têm o dom de pregar, o dom da palavra. Prega porque tem um dom, é coisa linda. Mas quer ensinar sem ter o dom da palavra, sem ter o dom do ensino. Sem ser doutor da Bíblia. Já é outro dom, meu filho. Pregar é um dom. E ensinar a Bíblia já é outro dom. Se você tem os dois dons, o dom de pregar e o dom de ensinar, amém. Se você só tem o dom de pregar, se satisfaça com esse dom. Não se meta a pregar e ensinar a Bíblia sem ter o dom do ensinamento, se não conhecê-la não, porque você vai mentir. Se tens os dois dons, amém, tudo bom. Mas se tem só o dom da mensagem de pregação, da palavra, para pregar a palavra, fica com o dom que Deus te deu. Glória a Deus. As duas cruzes e o arrebatamento da igreja. As duas cruzes e o arrebatamento da igreja. Preste bem atenção. Glória a Deus. Cruz de Jesus. A cruz de Jesus na Bíblia fala 8 vezes. 8 vezes. Aleluia. E a cruz dos crentes, a cruz da igreja, 6 vezes. A cruz direcionada a Cristo, dizendo que a cruz é dele, foi dele, 8 vezes. E a cruz que a igreja, o cristão, carrega, a cruz do cristão, a Bíblia apresenta 6 vezes. Mas era
define a cruz de Cristo e a cruz do cristão. Ela define. A palavra de Deus é verdadeira, não é mentirosa, não. Ela define a cruz do cristão e a cruz de Cristo. Ela não mistura. Ela não diz que a cruz de Cristo morreu era minha e tua. Ela não diz. Nem diz que a minha cruz e a do meu irmão era de Cristo. Também não diz. 8 vezes, repito, 8 vezes, a Bíblia menciona a cruz de Cristo, dizendo que a cruz que ele morreu foi dele. 8 vezes. Mas não diz que a cruz que ele carregou, sobre a qual ele morreu, foi a minha e foi a tua. Era para ser minha e era para ser tua. A Bíblia não diz. É você, pregador. São os pregadores que inventaram isso. São os pregadores que dizem. Aleluia. Para emocionar a igreja. Emocionar os irmãos. Para os irmãos chorarem, se alegrarem, falarem línguas estranhas. Com mensagem mentirosa. Que a igreja é muito simples, muito humilde. Ela crê em tudo praticamente que o pregador fala. Por isso que precisamos ter cuidado para só falar a verdade. Jeremias 23, 28, o profeta Jeremias, Deus falou pelo profeta Jeremias: em quem estiver minha palavra, ou seja, quem tiver um sonho, conte o sonho como sonho. E aí, em quem estiver a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo. Aleluia. Preste bem atenção. As duas cruzes e o arrebatamento da igreja. A cruz que Jesus morreu, diz a Bíblia categoricamente que ele morreu sobre a cruz dele. Foi preparada por ele, para ele. Não era minha nem tua, não. Quando a Trindade determinou antes da fundação do mundo que Jesus deveria morrer para salvar a humanidade, antes da fundação do mundo. Está nas cartas de Pedro, está no Apocalipse. A cruz já estava determinada para ele. Que já sabia que vinha morrer numa cruz. Então a cruz já estava certinha que era dele. Mateus 27, 32 já li, que dizendo que a cruz era de Cristo. João 19, 17 fala categoricamente que a cruz que Jesus carregou foi dele. Não foi de homem nenhum. Foi a cruz, foi preparada para ele, que ele já veio para isso. História, rapaz. Temos que ficar com a Bíblia. Não é com pregação errada de pregadores, não. Estou pregando aqui, mas se eu pregar errado, não aceita a minha mensagem, não. Consulta a Bíblia. Se estiver de acordo com a palavra do Senhor, aceita a minha mensagem. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, repudie, não aceite a minha mensagem, que é herética. Glória a Jesus. A cruz, vamos falar sobre a primeira cruz. Citar. A cruz de Cristo. A Bíblia é categórica em dizer e tratar essa cruz como de Cristo. Não de nem minha nem tua. Nem de homem nenhum. E não diz que ele morreu na cruz de homem, dos outros. Morreu na dele. Eu sempre agradeço a meu Deus, porque o meu Deus sempre me deu sabedoria. Eu desde jovem, adolescente, eu só aceitava mensagem, ensinamento de acordo com a Bíblia. Eu nunca aceitei nada fora da Bíblia, desde adolescente. Hoje me acho com 79 anos de idade. A crença e meu modo de agir e receber o que é de Deus é do mesmo jeito.
é do mesmo jeito. Glória a Jesus. Primeira citação que fala claramente a mim e a você que a cruz que Jesus morreu e carregou era dele e não minha nem tua. Mateus 27, 32. Aleluia. Mateus 27, 32 fala. O povo saíram com Jesus, Jesus carregando a cruz, aí encontraram o Cirineu, voltou só com a roupa, um pano, um lençol. Simão Cirineu. Aí forçaram ele a conduzir e ajudar Jesus a carregar a cruz. Não foi por amor não, nem compaixão de Jesus não. Foi para ver Jesus crucificado, blasfemar das autoridades, assim como os demais que eram crucificados, mortos na cruz faziam. Blasfemando de César, Pilato, de todos as autoridades da época. Blasfemando de palavrões tristes. Morria assim. Eles estavam ansiosos para ver Jesus morrer dessa maneira. Não queria que Jesus morresse levando a cruz, não. Eles estavam cientes e vendo se Jesus caísse com a cruz, não se levantava mais. Não foi compaixão, não. E alguém diz, pregadores, tem pregadores que ensinam que Jesus caiu com a cruz. Mentira! Prega a palavra de Deus como ela é. Jesus não caiu com a cruz nenhuma vez. A Bíblia não menciona isso. E para Jesus não cair, forçaram o Cirineu a levar a sua cruz. De quem? De Jesus. Não foi de Cirineu, não. Cirineu não foi morto em cruz. Foi a de Jesus. Já em João 19 e 17, você vai encontrar dizendo que Jesus levando sobre as costas a sua cruz. Foi a tua? Escuta. E levando ele, isto é, ele, Jesus, as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E levando ele as costas, a sua cruz, ao te pergunto, a sua, tua ou minha? Ou de Jesus? De quem foi a cruz? Minha, tua ou de Jesus? Porque o texto sagrado está dizendo, e levando ele sobre as costas, a sua cruz. Aleluia, te agradeço, Deus, porque a tua palavra é verdadeira. Eu não sou verdadeiro, não. Minhas mensagens não são verdadeiras. Mas você é verdadeiro e a sua mensagem divina, bíblica, é verdadeira. Eu posso mentir em minha mensagem, mas a tua palavra é correta. Não é mentirosa, é errante. Aleluia. Vamos para a terceira citação. Que a cruz que Jesus levou e morreu sobre ela foi dele, não foi de homem nenhum. João 19, 25. João 19, 25. Veja como é que diz. E junto à cruz de Jesus, está ouvindo? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E junto à cruz de Jesus, não foi? E junto à cruz de Tiago, e junto à cruz de Barnabé, e junto à cruz de Paulo, e junto à cruz de Maximiano, e junto à cruz de Jesus. Ele morreu da cruz de quem? Tua, minha?
morreu na cruz dele, que já foi designada por Deus antes da fundação do mundo. Aleluia. A quarta citação. A quarta citação que a Bíblia menciona categoricamente que a cruz que Jesus levou, conduziu e morreu foi dele. Aleluia. 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17. Primeira Coríntios 1,17. Escuta. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. A cruz de Cristo. Então, quando porque era dele. Aí ele está dizendo, porque a cruz é onde Jesus morreu, onde Cristo morreu, não está dizendo isso. Está dizendo a cruz de Cristo. Porque a cruz foi a dele. Ele veio designado, preparado, projetado para morrer numa cruz. Então a cruz foi dele. Para me livrar do inferno e tu. Para nos levar para o céu. Aleluia. E Jesus nunca usou nada emprestado? Glória a Deus. Graças a Deus. Outra citação. Outra citação. Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. É outra citação dizendo que a cruz é de Cristo. Outra citação, Gálatas 6:14. Que é a cruz de Cristo. São 8 citações. A outra citação, que a cruz foi de Cristo. Filipenses 3:18. Outra citação dizendo categoricamente que a cruz que Cristo carregou e morreu sobre ela foi dele. Colossenses 1:20. Depois da mensagem, recorra à sua Bíblia e veja a realidade. As Escrituras Sagradas não diz que Jesus carregou a cruz dos outros, morreu na cruz alheia, morreu na cruz de fulano Beltrano. A cruz dele. Por que dele? Porque ele cometeu delito? Não. Porque ele pecou? Não. Por que dele? Para tirar meus pecados e os teus. Para nos levar para o céu. Temos que ficar com as Escrituras Sagradas. Não é por mensagem bonita de homem. Por eloquência de pregadores. É bonito. Está certo, não sou contra. Eu estou falando num sentido doutrinário. Não é para ficarmos com doutrina de homens que é famosos, pregadores, tudo, tal, ensinando errado. Mas foi ele que pregou, fulano que pregou, foi o pastor fulano Beltrano que anunciou, que falou. Doutrina eivada da Bíblia, das Escrituras Sagradas, erradas. Ficar com a palavra, aí é que não tem erro. Nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, não tem erro, é correta. Eu não posso entendê-la por conta da profundeza dela e da minha fraqueza e pequenez, minha incapacidade espiritual de conhecimento, mas ela é correta. Aleluia. E a cruz dos homens? A cruz minha e tu não é a cruz de Cristo. A Bíblia fala claramente a cruz minha, a cruz tua. Veja Mateus 10:38. Mateus 10:38, meu filho.
Mateus 10, 38. Veja como é que diz. Mateus 10, 38. Escuta. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aleluia. E quem não toma a sua cruz. Aí não é a cruz de Cristo, é a minha. É a minha cruz. É a tua cruz é tua. A minha cruz é minha. Aleluia. Eu vi em uma convenção estadual. Eu não digo qual foi dela. Porque não foi só aqui em Pernambuco que eu assisti e várias mensagens, participei de muitas escolas bíblicas convencionais. Não foi só aqui em Pernambuco. Em outros estados assisti. Um pregador convidado pelo pastor presidente para ministrar estudos bíblicos para os convencionais. Eu estava lá. Falou sobre a cruz e perguntou aos pastores presentes, a todos os convencionais que estavam presentes, pastores, esposa de pastores, fazer uma pergunta a vocês. Jesus que levou a cruz de quem? Carregou a cruz de quem? Aleluia. Todo mundo calado, ele respondeu, Jesus levou a cruz tua. Levou a tua cruz, a minha cruz foi ele que levou. Ah. E ouvindo aquilo ali, eu digo, meu Deus, não dá para se crer uma coisa dessa. Não dá para se crer. Pastor de outros países. Pastor dos Estados Unidos. Americano. Aí eu disse comigo, então a Bíblia, as Escrituras Sagradas é mentirosa. Porque em João 19, 17 está dizendo que Jesus levou sobre as costas a sua cruz. E a minha cruz que deve carregar sou eu. Mas está dizendo que Jesus levou foi a minha cruz, a cruz dos irmãos. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, vemos e falamos. Fiquei horrorizado com o ensinamento herético daquele pastor. A cruz de Cristo é uma, foi a dele, ele levou. E a minha cruz que deve levar sou eu. A tua cruz que deve levar és tu, meu irmão. Não é Jesus, não. Veja o texto. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Eu que devo levar a minha cruz, você que deve levar a sua, e assim sucessivamente. 6 citações no Novo Testamento dizendo que eu que devo levar a minha cruz. A minha cruz que deve levar sou eu. A tua cruz que deve levar é você. Mateus 10, 38. Mateus 16, 24. Marcos 8, 34. Marcos 10, 25. Lucas 9, 23. E Lucas 14, 27. Aleluia. Essas citações têm o mesmo sentido, dizendo que eu que devo levar a minha cruz, você que deve levar a sua cruz. Jesus não levou cruz de ninguém, ele levou a dele, conduziu a dele e morreu na dele. Aleluia.
Aí você diz, poderá você perguntar, Jesus levou a cruz dele, foi de madeira, morreu nela. E eu? A cruz que devo carregar, qual é? Escuta essa experiência. Certa feita, a minha mamãe, que está na glória, chegou a mim e perguntou, disse, meu filho, eu, na época, o meu irmão mais velho, que já está com o Senhor, vivia muito doente, viveu 65 anos, adoeceu com 19 anos de idade. Ninguém descobriu a enfermidade, ninguém sabia. Naquela época, na década de 50 para 60. A medicina, a gente mora no interior, a medicina devagar, na época, para a época, a gente sem condição de levá-lo para o Recife para tratá-lo, sem saber que doença era. O pastor da igreja dizia que era demônios. Disse mesmo que era demônio. Foi nada de demônio. Hoje é que eu sei qual foi a doença dele. Hoje eu sei. Mas naquele tempo eu não sabia. Foi depressão. Aí a minha mamãe disse a mim, meu filho, seu irmão tantos anos doente, essa cruz que eu carrego é muito pesada. Eu disse, minha mãe, não diga mais isso. Disse, por quê, meu filho? Porque a doença do meu irmão não é cruz para a senhora. Ela disse, não, meu filho. Eu disse, não, minha mãe. Ela disse, meu filho, qual é a cruz que a gente carrega? Eu, meu filho, minha mãe, se meu irmão doente fosse cruz para a senhora, então todas as famílias que não são crentes, que tem família, membro da família doente, como meu irmão é e outros piores, estava carregando cruz também. Porque o pecador, segundo a Bíblia, eu disse à minha mãe, não carrega a cruz, como nós carregamos. Só quem carrega a cruz, de acordo com a Bíblia, é os cristãos. Isso é uma doutrina para cristão. O mundo não carrega a cruz. Ela disse, é verdade. Eu digo, então, mas se a doença do meu irmão fosse cruz para a senhora, há muitas mães de família que têm seus filhos dessa situação e pior. Não seria cruz? Ele disse, seria. Então, não é cruz. A doença do meu irmão não é cruz para a senhora. Porque o pecador também não tem cruz para carregar. Porque se fosse assim, ele estaria carregando cruz também. Não é. Aí ela disse, o que é a cruz do crente? De minha mãe, a cruz é renúncia. A cruz que Jesus manda eu carregar e a senhora carregar é renúncia para poder nós entrarmos no céu. Isso faz anos, foi uns 30 anos isso. É renúncia, minha mãe. A senhora renunciou ao mundo? Foi. Para ser fiel cristão para morar no céu? Foi. Então a cruz é essa. É suportar todas as coisas contrárias que surgir contra a senhora, por a senhora ser uma cristã, é cruz. Aquilo que vem contra o evangelho, tudo aquilo que se levanta contra a nossa fé, é cruz. Temos que suportar, temos que levar, aí temos que renunciar. Sofrimento pela fé cristã. Todo sofrimento pela fé cristã é cruz. Aprenda, viu, meu irmão? Se você não sabia ainda. Eu sou um pouco crítico, mas construtivo. As igrejas estão cheias de pastores, homens de Deus. Mas são poucos pastores que ensinam a igreja. Muitos são homens de Deus fiéis. Estou me referindo a pastores fiéis, aos santos de Deus, aos mensageiros de Deus. Não estou me referindo a pastores heréticos, pecaminosos, errados, escandalosos, mentirosos, adúlteros, falsos. Eu estou me referindo aos pastores, homens de Deus. Santos, estão na igreja, mas não ensinam a igreja os ensinamentos que a igreja precisa receber. Precisa receber. Então, as duas cruzes e o arrebatamento da igreja. Agora vem o arrebatamento da igreja. Por quê? Eu pus esse título.
Porque o arrebatamento da igreja é uma consequência da cruz de Cristo. O arrebatamento da igreja, nossa ida ao céu, o nosso arrebatamento que está acontecendo a qualquer momento, é uma consequência da cruz que Jesus carregou e morreu sobre ela. Aleluia. Estamos na iminência do arrebatamento. Estamos na iminência. Não fuja nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme se quiser ser arrebatado. Fica firme, olhando para cima e com a cabeça levantada. Como Jesus falou em Lucas 21, 28 a 30. Amém.